começaram a fazer milagres e começaram a pregar esse evangelho. Começaram a falar que Jesus muda, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma. E essa mensagem do caminho, chamada mensagem do caminho, começou a ser proclamada em todo o império. E essa mensagem começou a incomodar o governador, começou a incomodar o rei Herodes. Porque o rei Herodes, se você pegar o capítulo 12, versículo 20, o rei Herodes era considerado como um deus. Então ele não admitia que tinha um outro rei, que tinha um outro Deus, que tinha uma outra pessoa que poderia ser adorada. É só você pegar o capítulo 12, versículo 20, que eu acabei de ler aqui na sequência, vai estar essa história. Que quando Herodes falava, o povo dizia, aqui, é um Deus que está entre nós. A palavra de Deus vem dizer que, então Pedro, cheio de autoridade, Tiago, o irmão de João, o filho de Zebedeu, que eram dois irmãos, João e Tiago. E tinha um outro Tiago, que era o irmão de Jesus, o irmão de sangue, assim como nós, de tradição evangélica, acreditamos que Maria teve outros filhos além de Jesus, porque o próprio Evangelho de Mateus relata o nome das irmãs e dos irmãos de Jesus. Então, o Tiago, irmão de sangue de Jesus, era líder da igreja em Jerusalém, junto com Pedro. E tinha um outro Tiago, que era irmão de João. Esse Tiago, a Bíblia diz que Herodes mandou prender Tiago. E a Bíblia diz que Herodes pega a espada e arranca o pescoço, decepa o pescoço de Tiago, e isso agradou muito aos judeus. Então ele vai lá agora e pega o outro líder, o líder Pedro, e bota Pedro, que era o líder da igreja, junto com o outro Tiago. São dois Tiagos, não confunda, gente. Então a Bíblia diz que Pedro foi preso. Tiago já tinha sido enterrado. Então uma morte se consolidara ali. Você consegue imaginar o pânico que aconteceu em Jerusalém. Você consegue imaginar o estresse. Você consegue imaginar a calamidade que aconteceu com aqueles irmãos. Tendo um dos pastores arrancado o pescoço e o outro na cadeia. Você consegue imaginar, os soldados buscavam aonde estivesse uma pessoa que proclamasse, que falasse no nome de Jesus, seria preso. Uma pessoa que dissesse que amava Jesus, que era do caminho, seria preso e seria também decepado. Olha o que aconteceu com nossos irmãos. Amados irmãos, a Bíblia diz que Pedro estava lá na cadeia. Então a Bíblia diz que a igreja se juntou em oração. Meus amados irmãos, tem coisa que o braço do homem faz. Tem coisa que a força do homem faz, que a força da máquina faz. Mas tem coisas, há situações que só quando a igreja ora, meus amados irmãos. Tem coisa que só quando a gente se junta em oração para buscar o Deus Todo-Poderoso. O Deus que não conhece limite, não conhece fronteiras, que não tem ferrolhos. Eu gosto daquela música que diz, não há ferrolhos que se fortem diante da sua voz. A palavra do Senhor diz que de noite, aleluia, Deus mandou o seu anjo forte, o anjo poderoso, chega do lado de Pedro. Olha, meus amados irmãos, que texto maravilhoso. Pedro já tinha, na noite anterior, tinha visto o seu colega ter a cabeça arrancada. Se fosse eu, certamente eu estaria desesperado. Lá na cadeia, eu estaria talvez até murmurando, mas a Bíblia diz que Pedro, acorrentado pelos pés e pelas mãos, os soldados, 16 homens ali, guardando a vida de Pedro, Pedro acorrentado para não fugir. A Bíblia diz que Pedro dormia. É assim, quando a gente está debaixo da vontade do Senhor, quando a gente obedece à vontade do Senhor, o Senhor dá força para superar as maiores dificuldades da vida. Por isso que Paulo falou que nem a morte, nem a fome, nem a espada, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Olha como Pedro estava, a sua alma alimentada, a sua alma fortalecida pelo Senhor, naquele ambiente de estresse, naquela cadeia imunda, naquela cadeia suja. Pedro dormia e o anjo toca no seu lado. Sai daí, homem, levanta, homem, me acompanha, homem, e passa a primeira sentinela, passa a segunda sentinela, os portões, aleluia, se abrem e Pedro ganha a rua e ninguém vê, porque a obra do Senhor, aleluia, é só para aqueles que acreditam, aleluia, meus amados irmãos. Mas a Bíblia diz
aqui que numa casa, a casa da irmã Maria, a Maria de Jerusalém, a irmã do irmão Barnabé, do nosso irmão Barnabé, a mãe de João Marcos, a casa ali era uma casa de oração, aquela casa era uma casa de restauração, aquela casa era uma casa de acolhimento. Meus amados irmãos, como nós precisamos aprender com essa irmã, como nós precisamos abrir a porta da nossa casa e ser a nossa casa ser enxergada não como um ponto de bebedeira, não como ponto de droga, não como ponto de prostituição, não como ponto de fofoca, não como ponto de fala-fala, mas como uma casa de oração que acolhe os desesperados, meus amados irmãos. A situação daquele ambiente de estresse, meus amados irmãos, o povo correu para a casa da irmã Maria. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. O versículo 12 está dizendo que ali, Pedro, quando sai da prisão, Pedro não corre para a porta do bar. Olha, meus amados irmãos, quando Pedro sai da prisão, Pedro não correu para o rio para tomar um banho. Quando Pedro sai da prisão, olha onde Pedro foi para aquela casa daquela irmã, a irmã da oração, a irmã Maria, Maria de Jerusalém. Olha o que a Bíblia diz, quando ele chegou ali, que ele bate no portão, o povo estava orando. Olha, interessante que nem eles acreditavam na oração deles, nem eles acreditavam que Deus podia fazer aquele milagre, porque o nosso Deus vai além da nossa fé, o nosso Deus vai além da nossa perspectiva de fé. Mesmo que você não creia, ore, mesmo que você não ore ao Senhor, o segredo é orar, que Deus nos dá. Paulo diz em Efésios 3, Deus nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eles oravam e Deus vai lá e libertou. Então ele bate, a escrava Rode chega na porta, escuta a voz de Pedro, nem abriu, com medo de ser morta, com medo de ser o soldado romano. Então ele bate e é Pedro. Você imagina Pedro como era vexado? Eu fico imaginando Pedro batendo: abre esse portão, abre essa porta pelo amor de Jesus. Ela então, de tão alegre, o texto está dizendo aqui, de tão alegre, o versículo 14, ela ficou, que ela nem abriu a porta, correu lá. O povo certamente estava ajoelhado, o povo certamente estava em postura de oração. Ei, Pedro está lá fora. A Bíblia diz: você está louca, mulher. Versículo 15, você está louca, mulher. Não estou louca, não. Ele está lá fora e Pedro continua batendo, e Pedro continua batendo. A Bíblia diz que eles foram lá e ficaram atônitos, ficaram fora de si quando viram aquela realidade. Mas a Bíblia diz que eles falaram, ainda assim não acreditaram. Deve ser o anjo dele, deve ser a alma dele que está aqui batendo na porta. Mataram Tiago, então mataram Pedro. É assim que Deus faz, sabe? Ele vai além da medicina. E o anjo falou, o anjo, quando Maria estava lá naquela peleja, o anjo falou para Maria, o anjo falou lá na terra, quando Maria estava grávida: para Deus não há impossíveis, meus amados irmãos. E a casa dessa irmã era uma casa de oração. Aqui a Bíblia diz, considerando a situação, resolver ir à casa de Maria contaminada, Maria de João Marcos, aonde muitos congregavam e oravam. Aquela casa, Jojói, era uma casa de comunhão. Aquela casa era uma casa que recebia os aflitos. Aquela casa era um lugar de consolo. Aquela casa era um lugar de conforto. Ah, meus amados irmãos, a única referência, a única citação que tem desta Maria na Sagrada Escritura é aqui. Mas que mulher, que lar maravilhoso. Não fala do seu marido, não fala do seu filho, só fala aqui essa referência, Maria e Marcos. Mas eu fico imaginando aqui, né? Quanta gente hoje está passando por luta, está passando por problema. Em vez de abrir a porta da casa, eu vou na casa de fulano para orar, vai lá e fofocar, vai lá e falar mal do outro, vai lá e fica... Gente, não é isso que resolve. Quem resolve é a oração. Quem resolve é a oração. Quem resolve é o clamor. Meus amados irmãos, o que essa mulher nos ensina, né? Essa mulher nos ensina, muitas vezes, a irmã está aí falando assim: meu marido não quer nada com Deus, meu filho não quer nada com Deus. Minha irmã, tu não é jogador de futebol não, para tu só funcionar com plateia. Jogador de futebol que é assim, quando não tem ninguém no campo, ele se esmurece. Quando as pessoas não aplaudem, ele se esmurece. Nós não temos jogador de futebol não. A nossa audiência
suficiência é de um homem só, é Jesus Cristo de Nazaré. Basta a presença do Pai, basta a presença do Filho, basta a presença do Espírito, porque é na oração que a gente recebe conforto, é na oração que a gente recebe força, meus amados irmãos. Você pode conferir isso. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Filipos, expulsou o demônio de uma menina, quebrou aquele laço de demônio que tinha naquela vida daquela jovem que fazia adivinhações. É só ler lá, a Bíblia diz no capítulo 16, e Paulo tomou uma surra, porque os homens perderam a sua fonte de lucro, então espancaram Paulo e Silas. A Bíblia diz que Silas era profeta, a Bíblia diz que Paulo era homem de Deus, também era profeta, e a Bíblia diz que com as costas ensanguentadas, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam ao Senhor. Meus amados irmãos, oração. Meus amados irmãos, a nossa casa precisa ser um lugar de oração. A nossa vida precisa ter um espaço para oração. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam e oravam. Aí, Jojói, agora você entende. Foi na cidade de Filipos que Paulo tomou essa surra. Foi na cidade de Filipos que o anjo também foi lá e sacudiu os alicerces e Paulo saiu da prisão. Aí, tempos depois, lá na frente, Paulo escreve para aquela mesma cidade, a cidade de Filipos. E Paulo diz: eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero dizer para vocês, o tempo não nos permite, o tempo é curto. A gente poderia ficar falando de várias coisas dessa mulher chamada Maria. E eu quero deixar só uma isca para você, porque o texto está deixando essa isca. Eu quero deixar para você continuar essa leitura. Considerando ele ainda a situação, resolveu ir para a casa de Maria, a mãe de João, congominado Marcos. João Marcos é esse mesmo menino que escreveu o Evangelho de Marcos. É esse mesmo menino que escreveu 1 Pedro e 2 Pedro. Vocês sabem que Pedro não tinha letramento. Pedro nunca estudou nas universidades. Então Pedro não sabia escrever, não conhecia as coisas da gramática. Mas João Marcos era um menino estudado. Ele cresceu em Jerusalém. Ele aprendeu a palavra. A sua mãe ensinava a palavra. Se o seu pai, que não está presente no texto, não queria nada com Deus, ela botava o joelho no chão. E eu vou criar o meu filho para a honra e glória do nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, capítulo 12, versículo 25, que Barnabé e Saulo, Barnabé era tio de João Marcos, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João Marcos. Eles voltaram para Antioquia. Antioquia ficava na terra distante. Então Barnabé levou seu sobrinho e levou com Paulo. Barnabé olhou ali e falou assim: aqui está um menino que tem futuro. Então vamos treinar esse menino. A Bíblia diz que na primeira viagem missionária, é só você seguir o capítulo 13. A Bíblia diz que João Marcos acompanhou. E quando chegou aqui no versículo 13, as lutas, 13, a luta do ministério, a ardidura do ministério. O apóstolo Paulo começou ali, tomou uma surra. O apóstolo Paulo foi apedrejado na cidade de Icônio. Em Listra, o apóstolo Paulo também, um coxo que estava ali, doente muito tempo. Paulo orou e aquele coxo foi curado. A Sagrada Escritura diz que depois disso, irmãos, tem gente que quer ver a gente na miséria, que tem gente que quer ver a gente acabado. O apóstolo Paulo levanta aquele homem por meio da oração. E a Sagrada Escritura diz que a cidade pega Paulo e queria matar Paulo, queria apedrejar a Paulo. Então João Marcos, quando viu tudo aquilo, certamente ele recuou, ele falou assim: eu não estou pronto ainda para isso. E ele recua, e ele volta. Aleluia. Capítulo 13, versículo 13. E apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Marcos volta para Jerusalém. Volta para onde? Depois de uma frustração, depois de uma decepção, depois dele pegar no arado e falar assim: é areia demais para o meu caminhão, eu não aguento esse arado, eu não estou preparado ainda. Então Marcos volta para casa, volta para o colo da mãe. Que mulher extraordinária. Eu imagino que essa mulher: venha meu filho para cá, venha meu filho, eu vou orar por tu, venha meu filho, vamos treinar mais meu filho, vamos nos preparar mais meu filho. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, você pega lá em Colossenses capítulo 4, o finalzinho da carta de Colossenses. Aí Paulo, lá na frente, Paulo diz assim: olha, João Marcos está comigo. Aleluia.
Então a mãe falou assim: meu filho, não guarde ressentimento no coração. O apóstolo Paulo não quis te levar. Quando tu quis ir, o apóstolo Paulo não quis te levar porque tu recuaste. Mas não guarde mágoa no coração. Meu filho, aprenda com Jesus Cristo de Nazaré. Eu imagino essa mulher, a casa dessa mulher era uma casa de restauração. A casa dessa mulher era uma casa de comunhão. A casa dessa mulher era uma casa de oração. Meus amados irmãos, que mulher preciosa. Essa mulher, a mãe de João Marcos, irmã de Barnabé. Lá no céu nós iremos encontrá-la. E o que fica para nós hoje? Que nosso lar seja uma representação. Que o nosso lar seja esse lugar de acolhimento daqueles que estão aflitos, angustiados, daqueles que precisam de uma segunda chance, daqueles que precisam de uma oração que possa bater na nossa porta. Minha amada irmã, se o teu marido não quer, se o teu irmão não quer, se a tua igreja não quer, faça da tua casa uma casa de oração. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarda no sagrado nome de Jesus, nosso Senhor.